A paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Redes Digitais e estamos numa sequência de episódios falando sobre a inteligência artificial. No primeiro episódio falamos sobre o ChatGPT, depois sobre o Gemini e hoje falaremos sobre o Claude, que é uma ferramenta que fala conosco quando a IA ela se transforma em uma ferramenta de trabalho. Falaremos sobre esse assunto e estamos com o especialista aqui em inteligência artificial, nosso colega Vitor Onesorge. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Luiz, por mais uma vez estar aqui compartilhando conhecimento sobre inteligência artificial. Falar do cloud é algo que eu gosto bastante, né? Porque nos primeiros episódios nós falamos muito do ChatGPT, falamos do Gemini como ferramentas do nosso dia a dia. E o cloud ele vem como uma ferramenta mais focada na produtividade do seu trabalho diário, ou seja, é a IA que trabalha por você. Então, a mensagem central que eu gostaria de deixar ao falar de cloud é: o cloud, ele hoje é a IA que pode trabalhar por você. Então, ele automatiza processos, né? Ele faz a otimização do seu tempo. Eu, particularmente, eu uso muito o cloud no meu trabalho, no dia a dia, e estou muito satisfeito. Excelente, Vitor. Inclusive, você que está nos acompanhando, deixa a sua interação, avisa para a gente aí se tem gostado dos programas, qual inteligência artificial você tem utilizado no seu dia a dia. Gosta mais do ChatGPT, do Gemini? Já experimentou usar o Claude? Existem outras inteligências artificiais também, cita para a gente, fala, olha, eu quero que fale lá sobre o Perplexity, quero que fale sobre o Grok. Você coloca aí, interaja conosco, especialmente você que nos acompanha pela plataforma que é o YouTube. E o Claude também tem uma curiosidade sobre ele, que é, alguns chamam de Cloud, você ouvirá aqui hoje falarmos sobre Cloud, outros chamam de Claude, a pronúncia de acordo ali com o idioma, mas outros também colocam nomes, ou seja, nomeiam como Cláudio ou Cláudia. Então, não se assuste com isso. É o uso da inteligência artificial começando a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí, Vitor, falando sobre o Claude em si, né? Na prática, o que dá para fazer com todos os recursos que ele nos oferece em termos de automação do nosso dia a dia, do nosso trabalho? O que nós podemos demonstrar para os nossos usuários em relação ao uso do Claude? Então, Luiz, o cloud, ele dá para fazer muita coisa no nosso dia a dia. Pegando aqui um contexto na linha do tempo, quando o ChatGPT em 2022 ele se popularizou, nós fazíamos era do ChatGPT de 2022 até 2024, né? Era uma IA que você conversava com ela e te dava respostas, né? Então ali é um chat no modelo, uma IA mais no modelo de chat. Para o final de 2024, 2025 e agora 2026, isso está bem difundido. Quando o termo agente de IA, ele está bem difundido no dia de hoje, que a IA ela começa a fazer algumas tarefas por nós. E isso foi possível porque a própria Anthropic, que é a criadora do cloud, ela criou um protocolo chamado MCP, que é Model Context Protocol. O que é o MCP? É, a, é um protocolo, né, criado pela Anthropic que permite os agentes de IA conversarem com aplicações do mundo real. Então você tem um sistema transacional, você tem, por exemplo, o seu e-mail no Gmail, né, o Model Context Protocol permite que esses sistemas legados, a gente chama de sistemas legados, que são sistemas que não são IA by design, ou seja, não foram criados para viver no mundo da IA, né? Então, esses sistemas, a partir do momento que eles disponibilizam um barramento MCP, o agente de IA ele consegue conversar com esse sistema. E aí, isso vem mudando grandemente desde 2025. Então, as empresas de software, né, de aplicativos, quando vai nascer um aplicativo novo, ou até os aplicativos antigos, vamos pegar o exemplo aí do Gmail, eles se adaptaram a esse protocolo para permitir que os agentes de IA conversem com eles. Ou seja, automatizar algumas tarefas que dependiam muitas vezes do humano ir lá e fazer.
Então, por exemplo, eu uso muito o cloud na prática, né? Uma funcionalidade do cloud que chama Cowork, que basicamente é você automatizar um processo seu e dar ao cloud autonomia para ele fazer por você com com a sua aprovação. Então, diariamente, o cloud ele lê minha caixa de e-mail no Gmail através desse protocolo MCP, eles conseguem conversar e ele traz ali um brief diário da minha caixa de e-mail, o que que eu preciso priorizar, o que que está marcado como urgente, né, se tem algum item, né, crítico que eu preciso tratar. Então, assim, a Anthropic, ela popularizou o cloud porque ela focou justamente nisso. A IA que trabalha por você, né? Então, ela te ajuda nas tarefas diárias e isso foi possível através dessa adaptação do mundo digital ao protocolo MCP. Excelente. Um item importante que o Vitor citou várias vezes, uma palavra que é a palavra protocolo. Sempre lembre-se disso, esse termo ele está sendo utilizado aqui, aproveitando até que o programa, o título do programa é Redes Digitais, que é conexão. O objetivo do protocolo, nesse caso, é permitir a conexão entre A e B. No caso aqui, o MCP permitiu que o Claude se conectasse a ferramentas do computador, ali, a sua caixa de e-mail e outras coisas parecidas. Existem vários outros protocolos. Então, se nós formos ver um idioma, por exemplo, o idioma ele poderia ser esse. Se você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, o interessante é que você saiba o inglês para poder conversar com os nativos que falam inglês. Então, seria aí o idioma talvez algo semelhante ao protocolo aqui. Então, o protocolo é o objetivo aqui para que a conexão, de fato, ela aconteça. No mundo das redes existem vários outros protocolos e não entraremos nesse detalhe aqui. Mas esclarece para nós, né, Vitor? E é importante também partirmos para uma demonstração prática, né, do uso aí do Claude para os nossos espectadores experimentarem. Ok, Luiz. Então, assim, uma demonstração prática, né, de como eu utilizo, né, o cloud no meu dia a dia. Desde um simples gerador de propostas, né, propostas comerciais, né, lá da empresa. Então, a gente padronizou, né, uma proposta de modelo e você pode solicitar o cloud baseado na sua proposta modelo, ele gerar as propostas automaticamente para você. Então, aquele trabalho de fazer, né, uma proposta no PPT ou um PDF, você pode delegar isso para a inteligência artificial. Você coloca os parâmetros da proposta e ele automaticamente vai gerar essa proposta para você. Inclusive, ele consegue escrever o rascunho do e-mail, né, que você vai enviar para o seu cliente. Basta que você depois entre no seu Gmail ou no seu Office 365, no Outlook, e faça o envio desse e-mail. Então essa é uma das diversas funcionalidades que o cloud ele proporciona. Um detalhe, o Vitor está mostrando aqui para nós, é que nos outros episódios nós vimos as IAs funcionando no browser. Acessamos o ChatGPT, inclusive no caso do ChatGPT foi pelo celular. O Gemini foi navegando pelas abas do browser ali, Google Chrome, Microsoft Edge, seja o browser que você desejar utilizar. O Claude aqui, o Vitor instalou o aplicativo do Claude, que é o Cowork, que inclusive se nós fizermos uma associação, de copiloto, ele está trabalhando ali lá ao seu lado, está fazendo ali, e em muitos casos faz por nós, né Vitor? Mas Exatamente. aqui nós temos você está interagindo diretamente com um aplicativo que foi instalado no seu computador e ele está conectado à conta dele na Anthropic. Exatamente, Luiz. Boa observação. O cloud, além de ele funcionar na web, na modalidade de chat, você pode instalar ele no seu computador desktop e no seu celular. E quando você instala o cloud no seu computador, você consegue dar comandos nele através da internet, né? E ele executar as tarefas no seu computador. E assim também ele consegue controlar o seu computador também. Então você tem várias versões, a versão que você pode instalar local, né,
seu computador, e também a versão web, que é a versão de aplicativo, né, que inclusive eu utilizo muito a versão do aplicativo, que eu consigo controlar. Por exemplo, eu tenho um computador ligado no cloud, eu consigo delegar as tarefas para ele do meu celular. Então eu tenho ali, além do gerador de propostas, eu consigo, ele está instalado aqui no meu notebook, né, mas eu consigo, através do meu celular, pedir para que ele gere uma proposta. Eu não preciso estar com o meu notebook aberto, né, na frente dele. Eu posso, do meu celular, pedir para ele executar essa tarefa. Igual aqui, por exemplo, um Morning Brief, que é uma atividade que eu peço para ele toda manhã, ele olhar a minha caixa de e-mail, a minha agenda, né, o que que eu preciso dar de prioridade. Ele traz aqui todas as informações, né. Também, por exemplo, ideias para posts do LinkedIn, eu tenho uma uma automação que ele, semanalmente, ele olha o mercado de meio de pagamento para mim e me traz ideias de post no LinkedIn. Por exemplo, aqui ele trouxe, ó, split payment, a infra que vai exigir mais do que o Pix exigiu. Ou seja, então ele já trouxe, é uma um assunto que está em alta no mercado de meios de pagamento. Então ele já trouxe essa informação e a sugestão do post, inclusive a fonte, né, de onde ele extraiu essa informação, né. Ele traz sempre para mim três sugestões de post por semana, né, e como que está o mercado e as fontes para eu ler as notícias, né. Então, para eu me atualizar, ele semanalmente ele me traz esse briefing semanal para que eu possa ficar antenado, né, com o mercado, né, que eu atuo hoje em dia. Também o o o cloud, ele é uma ferramenta, hoje eu falo, indispensável para as empresas de tecnologia, para aquelas pessoas que desenvolvem código. A Anthropic evoluiu muito na parte de codificação, né. Então aqui, por exemplo, eu consigo ter, um monitoramento constante do meu ambiente, de tudo que está acontecendo, né. Eu posso programar o meu cloud, igual aqui, por exemplo, ele trouxe um briefing do dia de ontem à noite. Ele trouxe uma revisão de todo o meu ambiente, de tudo que está funcionando, ó, tudo funcionando, zero falhas, né. Então ele faz um monitoramento de todo o meu ambiente e me traz as informações, né, do que está acontecendo ali. Isso daqui tudo de forma automática, pessoal. Não é uma pessoa que está fazendo esses relatórios, ali é uma automação, né, lembrando que sempre com guarda-reios, ou seja, sempre com limites. A gente precisa dar limites à inteligência. Ela trabalha por nós, mas nós temos que construir esses limites para que ela não ultrapasse, né, esses limites e muitas vezes gere um problema ali dentro do processo. Então isso é muito importante, ô Luiz, ficar frisado aqui, que a gente tem que dar a liberdade para a inteligência, para o agente de IA, mas com limites, ok? Ótimo. Aproveitando também as falas do Vitor, lembrar, a inteligência artificial, ela tem um custo. Eh como tudo na vida tem um seu custo. Existem algumas empresas hoje que, inclusive nós aqui do programa, incentivamos, já nos vários episódios, que você utilize as versões gratuitas para a sua experimentação, para a sua escolha. Haverá um momento que você decidirá ou por uma ou por outra, mas utilize as versões gratuitas. E existem algumas empresas hoje que elas estão pagando para você usar, de certo modo, pagando entre aspas. Elas estão pagando para você utilizar, dentre elas, nós citamos aqui o Google, citamos também a OpenAI, o ChatGPT. E aproveitando aqui em relação à questão do cloud, que está para nós em tela, aparecem os modelos. Todas as IAs, elas têm diversos modelos. Quanto mais sofisticado for o modelo que você utilizar, maior será o custo, porque quando você, de fato, passa a ser um usuário que custeia o uso da inteligência artificial, que faz uma assinatura, você, aqueles créditos que você recebe, eles são consumidos, ou mais rápido ou mais devagar, vai depender do que você irá pedir para que ele faça. No caso do Vitor aqui, ele está escolhendo os modelos aqui, eu percebi que ele está usando um modelo O Opus. alto, que ele está classificando aqui como sendo alto. Então, o custo certamente é um custo alto. Ele vai explicar melhor para nós aqui sobre Ok. os modelos. Muito importante é porque você pode alterar o modelo de acordo com a sua tarefa.
Então, por exemplo, você vai executar uma tarefa que exige um domínio mais técnico, você tem que escolher, né, um modelo que performa bem com matemática e programação. Agora, se você quer usar um modelo para te ajudar a redigir um texto, você pode usar um modelo, né, que é mais baseado em conversação. Assim como, por exemplo, nós falamos do Gemini, que lá dentro do Gemini você tem o Nano Banana, que é próprio para imagem. Na Anthropic também dá a mesma forma. Recentemente, a Anthropic lançou um modelo novo chamado Fable 5. Esse modelo é o modelo mais avançado da Anthropic hoje e ele é bem, bem voltado para tarefas de programação e que exigem um raciocínio avançado. E conforme você falou, Luiz, de fato ele vai acabar com seus créditos muito mais rápido do que você escolher, por exemplo, um Sonnet 5 ou um Opus 5, né, que são modelos eh, que têm um bom desempenho, mas porém um custo por token mais barato, né. Então, assim, isso é muito importante para você otimizar os recursos, otimizar ali os seus créditos, né, porque essas ferramentas elas consomem créditos. Então, se você precisa de uma atividade onde ela é extremamente técnica, você é desenvolvedor de software, você vai programar, né, e dependendo você quer investigar um problema, você pode usar o Fable 5 ali, investigou o problema, achou o problema, agora você vai codificar esse problema. Você pode usar o Opus, vai fazer eh, com grande qualidade também. Então, assim, uma coisa que eu também uso bastante nessas ferramentas é, antes da IA sair fazendo, você pede a ela para planejar. Então, planeje, investigue e planeje para mim, antes de executar. Isso também é uma forma de você gerar contexto para quando você for executar a tarefa, ela saia da melhor qualidade possível, sem alucinações. Muito bom. E outro detalhe importante sobre a questão dos modelos, né, aparece para nós, que você tem o Haiku, tem o Sonnet, tem o Opus, tem o Fable. Todas as empresas de inteligência artificial, elas definem os modelos de acordo com a capacidade deles. Então, o Haiku seria aquele modelo que está lá na base lá. O Sonnet vem de soneto, né? Você vê que um soneto ele é algo menor do que um opus, que é uma obra, né? Daí vem Opus Dei, né? A grande obra de Deus fez, opus. E o Fable, que é uma fábula, vai só subindo. E tem o Mitos, que a Anthropic lançou também, mas que, por enquanto, não está sendo comercializado, mas que estaria acima de todos esses modelos. Então, comece do começo. Se você quer saber quem descobriu o Brasil, não precisa usar o Opus para te responder quem descobriu o Brasil. Você pode usar um Haiku ali que ele vai te responder tranquilamente. Então, essa dosagem, ela depende bastante da gente. E será como que eu aprenderei a dosar? Usando, utilizando, experimentando. Agora, Vitor, estou diante das três agora. GPT, Gemini e Claude. Como é que eu escolho entre um e outro? Eu digo, Luiz, que você deve, primeiro, ter um planejamento do que você precisa fazer, né? Se você vai trabalhar com imagem ou com vídeo, eu vou na linha do Gemini, que hoje os padrões de mercado, eles mostram que para tratar vídeo, imagem, o Gemini ele é muito bom. Agora, se eu vou na linha de eu preciso de automatizar o meu dia, organizar, automatizar a tarefa, codificar para desenvolvedores de software, eu vou com o cloud. Se eu sou um jornalista, eu quero trabalhar com textos, eu vou no chat GPT, né? Apesar de que o cloud também ele trabalha muito bem com texto, né? No mesmo nível aí do chat GPT. Então, dependendo do custo-benefício do que você faz, né, o cloud ele te entrega, né, para tarefas, para o trabalho do dia a dia, ele te entrega uma produtividade muito superior. Agora, se eu trabalho com criação de conteúdo, né, na parte de edição de vídeo, você fica meio no meio termo ali entre a Google e a Cloud. A Cloud também ela faz a parte de edição de vídeo, é fantástica o que as ferramentas que o Cloud eles focaram muito nessa questão de integração com ferramentas do mercado, né? Quando a Anthropic ela foi a criadora do protocolo MCP, né? Hoje nós estamos falando não apenas do MCP, vocês vão escutar falar aí nos próximos meses, né, com mais, eh,
com mais intensidade de protocolo A2A, que a gente, a partir de 2027, aí a gente já vai trabalhar com agente conversando com agente, né? Então, o MCP ele vai te conectar a ferramentas, né? E o A2A, né, que é o protocolo Agent to Agent, ele vai te conectar um agente conversando com outro. Ótimo. Vitor, um ponto importante aqui, quando nós falamos sobre inteligência artificial, que geralmente nós tendemos a focar nas benesses, né? No que é de bom, afinal de contas, é uma novidade, é algo que está revolucionando muita coisa. Agora, fazendo um contraponto, onde essas ferramentas, onde a IA erra? A IA erra quando você não dá contexto para ela. Porque, conforme eu falei nos episódios anteriores, quando você não tem um contexto, né, bem trabalhado, a IA ela vai sempre procurar uma resposta com a probabilidade maior. Então, ela pode inventar resultados. Então, a partir do momento que você começa a dar contexto, e as IAs evoluíram muito disso. Recentemente, o ChatGPT agora está trabalhando com memória ativa, a Google já fazia esse trabalho e a Anthropic ela faz muito bem esse trabalho, né? Inclusive dentro aqui das configurações do cloud, você pode dar o seu contexto aqui, ó, você pode dar instruções para o cloud e ele vai levar isso em conta em todos os chats dentro seja no cowork ou seja no chat de perguntas que você faz para ele no dia a dia. Então quanto mais você dá contexto, menor a chance da IA alucinar. Mas é sempre aquilo que a gente sempre falou, Luiz. É sempre importante você checar as fontes. A IA te deu uma resposta, mas a decisão ela está com você. Então cabe você checar essa resposta. Excelente, Vitor. Assim, chegamos ao final aí de uma série de 3 episódios falando sobre inteligência artificial, especialmente GPT, ChatGPT, Gemini e Claude. Existem outras também que certamente falaremos sobre elas em outras oportunidades, né? Agora, qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Quem está nos assistindo, quer começar, está em dúvida, uma mensagem. A mensagem que eu deixo é: se atualize, busque conhecimento, comece pequeno. Por exemplo, comece usando o chat, né? Baixe o ChatGPT no seu celular, experimente e use no seu dia a dia. Escolha uma tarefa que você gostaria de automatizar ou algum assunto que você gostaria de aprofundar no seu dia a dia e comece usando de maneira simples. E a partir daí você vai experimentando outras tecnologias. Agora eu quero trabalhar com imagem, experimente o Gemini. Eu quero automatizar uma rotina no meu trabalho, aí você já vai para o cloud. Essa é a mensagem. E assim, não tenha medo de usar a inteligência artificial. Muita gente acha que é algo que vai substituir o ser humano, mas o ser humano ele é dotado de capacidade de julgamento, sentimento, né? E isso a IA ela nunca vai substituir. Aquilo que é trabalho repetitivo, né? A IA ela pode nos ajudar, inclusive a potencializar, né? A, a entrega desses trabalhos, nos devolvendo um tempo de qualidade, conforme o Luiz falou aqui no segundo episódio, um tempo de qualidade que pode ser utilizado para servirmos melhor ao Senhor, né, para tirarmos um tempo maior com a nossa família, para tirar tempos de qualidade em um mundo tão digitalizado que cada vez é mais difícil. Então eu acredito muito nessa linha, o Luiz, de que a IA, ela usada com sabedoria e responsabilidade, ela pode nos devolver um tempo de qualidade. Muito bom, Vitor. Mais uma vez, chegamos ao final, né? Temos que terminar. E te agradeço aqui por estar conosco nessa jornada da inteligência artificial. É sempre uma satisfação recebê-lo. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa Redes Digitais. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deixamos uma mensagem final para você também que está nos acompanhando. Interaja conosco, coloque o seu comentário, curta, comente, compartilhe
que você tem achado do programa, redes digitais, estamos à disposição para ouvi-la. E há um texto no Salmo 90, no versículo 12, que diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Coração sábio, quem dá é Deus. A inteligência artificial, ela nos oferece muitas coisas, muitos recursos, né? Isso tem transbordado no nosso cotidiano. Agora, o coração sábio, como Salomão fez, e certamente você pode fazer também, peça a Deus, peça ao Senhor para que Ele te dê sabedoria, e Ele te dará sabedoria para que você consiga, de fato, viver nesse mundo em que nós estamos cercados por uma quantidade imensa de opções, especialmente em relação ao uso da inteligência artificial, mas também para outras decisões também. Satisfação, a paz do Senhor Jesus.